Dr. Harada não desistiu dessa obra. Ainda continua fiel, cultivando, trazendo novas informações, mantendo a chama viva. Também, nesta noite festiva, saudamos com entusiasmo o concurso Prêmio Jurista Kiyoshi Harada, destinado a incentivar a pesquisa sobre cultura e imigração japonesa no Brasil, entre os jovens associados das entidades nipo-brasileiras. O concurso, em sua quinta edição, além do constante aumento de interessados, tem despertado o interesse de jovens de outros estados, muitos deles enfocando temas de suas próprias regiões, fato que tem enriquecido sobremaneira este evento. Importância dessa monografia e o resultado desse prêmio, os senhores poderão constatar consultando o nosso trabalho selecionado no segundo volume de coletânea e monografia sobre a cultura japonesa, relativo aos terceiro e quarto concurso, que também está sendo lançado esta noite. Quero também dizer que Bunkyo se sente muito honrado em fazer parte e colaborar com as realizações editoriais do Dr. Harada, contando sempre com o inestimável apoio da Fundação Morito Miyazaki para a publicação dessas duas obras. Ao finalizar a minha saudação, novamente gostaria de parabenizar o Dr. Harada por mais este lançamento e pedir aos senhores para que fiquem atentos às novas convocações ao prêmio Jurista Kiyoshi Harada. Gostaria que os senhores estimulassem os jovens das suas entidades e dedicarem-se às pesquisas e participar desse concurso. Senhores, muito obrigado novamente. Boa noite. Muito obrigado. É um grande prazer para mim estar aqui com todas as senhoras e senhores nesta cerimônia do lançamento dos livros muito ligados à comunidade Nikkei. Primeiramente gostaria de parabenizar o Dr. Kiyoshi Harada e todos os colaboradores pelo lançamento da nova edição do livro O Nikkei no Brasil, bem como pelo volume 2 de coletânea de monografia sobre a cultura japonesa. É muito oportuno que o lançamento destas obras ocorra em um ano verdadeiramente especial que marca os 115 anos da migração japonesa para o Brasil. Acredito que estes livros desempenham um papel essencial para o avanço do pensamento e das pesquisas sobre a migração japonesa, sobre o desenvolvimento da comunidade Nikkei e seus reflexos na formação da sociedade brasileira. Serão também fundamentais para a preservação e transmissão da memória dos nossos antepassados, relatando a impressionante história e dedicação dos Nikkeis para o progresso do Brasil, através dos quais conquistaram a confiança e respeito da sociedade brasileira. Com certeza, essas obras serão também valiosas fontes de inspiração e conhecimento para todos nós, especialmente para que as novas gerações, futuras gerações, conheçam e valorizem a trajetória de nossos antepassados. Agradeço ao Dr. Harada por seus admiráveis esforços e por seu valioso legado para a preservação da memória do Nikkei no Brasil. Espero que o doutor prossiga trabalhando para publicar a sexta edição enriquecida
com novos capítulos no 120º aniversário da imigração japonesa em 2028. Finalizo minha saudação expressando meus sinceros votos de saúde e grande sucesso ao Dr. Kiyoshi Harada, aos seus colaboradores e a cada um dos presentes aqui hoje. Muito obrigado. Domo arigatou gozaimasu. Desde o começo, vemos a obra cada vez mais se tornar mais atual. O Dr. Kiyoshi hoje, ao comemorarmos 115 anos da história da imigração japonesa, coloca para que todos nós possamos ter uma leitura atualizada. Não só o passado, eu acho que o passado muita gente conhece, mas atualizando ano a ano é muito importante para as novas gerações. Eu acho que nós precisamos cada vez mais valorizar o passado, lembrar das histórias e lembrar principalmente da grande saga da imigração japonesa aqui no nosso país. Acho que todos nós temos um orgulho muito grande de ser descendentes, de ser niqueis, e olhando para os nossos pais, para os nossos avós, para os desafios que enfrentaram quando vieram a essa terra e com muito trabalho, muita dedicação, conseguiram alcançar o seu espaço em todos os setores laboriosos aqui do nosso país. E o Dr. Kiyoshi é um grande exemplo. Ele é um grande escritor, eu acho um dos maiores escritores de obras jurídicas que eu conheço. Acho que ele tem mais de 30 obras, Marcelo. Mais de 30 obras. Poxa, não para. É uma coisa impressionante. Juntamente com a doutora Felícia. A gente não pode esquecer também da doutora Felícia, que ela sempre acompanha, né, o Dr. Kiyoshi. E uma coisa que me deixou impressionado é que nesses 3 últimos anos, em plena Covid, Dr. Kiyoshi foi para a praia, depois foi lá para Itu. Eu imaginava que estava descansando, tomando sol, mas não. Ele voltava cada vez mais branco porque não parava de escrever. Escreveu 500 obras a mais, né? E atualizando, inclusive, aqueles livros que já existiam. Inclusive, o Marcelo também participou da atualização de algumas obras e de algumas obras inéditas. E por isso, para a gente, é um orgulho muito grande de estar hoje aqui, cumprimentar o Dr. Kiyoshi e agradecer pelo trabalho que o senhor tem feito. E me faz recordar de uma passagem que nós tivemos há tempos atrás, na época que o Haddad era o prefeito de São Paulo, e houve um aumento, através de uma lei, um volume extremamente alto. Nós íamos pagar no mínimo 70% a mais, no mínimo. E o Dr. Kiyoshi abraçou a ideia, foi até o Supremo Tribunal Federal e nós conseguimos ganhar esse processo. E esse processo voltou, o prefeito foi derrotado, graças a Deus, mas, infelizmente, ele imediatamente aprovou um outro projeto, né, parcelando em 10 vezes, em 10 anos, aqueles valores que ele queria impingir para todo mundo imediatamente. Isso foi uma obra fantástica que eu pude acompanhar de perto, até como era o líder da oposição na época, juntamente com o André Matarazzo, e a gente sempre noticiava e acompanhava. Então, graças ao Dr. Kiyoshi, nós estamos pagando menos IPTU. Se você imaginar, você põe 70% a mais do que você pagaria. Então, é muito dinheiro. Isso merece ao trabalho do Dr. Kiyoshi um pouco que a gente pode falar a respeito do Dr. Kiyoshi. Se a gente for falar da sua experiência, da sua expertise, do seu trabalho como jurista, nós verificamos e ficaremos a noite inteira falando a respeito. Então, quero parabenizar o Dr. Kiyoshi, cumprimentar os amigos aqui presentes, na certeza de que essa efeméride irá também estar registrada no coração e no agradecimento de todos nós. Parabéns, Dr. Kiyoshi.
gostaria de dar o meu testemunho a tudo que foi dito já. Torralaba tem essa característica que eu conheço já há várias décadas. Eu conheci Torralaba quando estudante ainda. Né? Nós estamos já formados, eu quase 60 anos de formado. Né? Então eu já conheço o Torralaba há muito tempo. Ele não somente produz especialmente várias obras de importância, como também cutuca a gente para cumprir as obrigações. Né? Exatamente ocorreu na atualização, nas várias atualizações que esta obra está sendo lançada hoje, na sua 5ª edição. Várias vezes ele teve que atualizar. O capítulo que eu escrevi, eu pedi especial ajuda. Ele esteve aqui há pouco tempo, mas ele teve que se retirar, porque ele me disse que na quinta-feira ele toma conta da filhinha. Né? E ele veio aqui para cumprimentar o autor e em seguida ele se retirou e pediu que transmitisse às esposas dele. Mas o Bruno Takahashi, o nome dele, ele quem fez a atualização do capítulo que eu escrevi. Ele nem sabia que tinha feito tantas coisas depois da última edição. Então, o que eu quero ressaltar é isso, além da produção de obras próprias, pessoais, ou com a participação do Marcelo, Harada tem essa capacidade de reunir um conjunto de pessoas para produzir uma obra, e essa obra, a 5ª edição, retrata bem a pessoa dele. É um livro que sai na 5ª edição completamente atualizada. Eu acho que na parte que me toca, quem fez a atualização, eu vou confessar, foi o juiz Bruno Takahashi, mas outros capítulos também foram igualmente atualizados. E em relação ao evento que Torralaba mencionou aqui, eu acho que foi uma contribuição muito importante de um grupo que se reunia. Hoje, essa entidade, Instituto de Direito Comparado Brasileiro, está um pouco inativo, porque faleceu recentemente o seu presidente, e faleceu também o presidente, o vice-presidente, que é o Mário Vior mesmo. Então, perdemos o presidente Newton Silveira, e perdemos também o primeiro vice-presidente, que foi o Mário Vior mesmo. Mas esse evento que o Dr. Harada mencionou foi o que marcou a participação do Instituto, através do Instituto, de várias pessoas que têm essa relação, um vínculo com a comunidade nipo-brasileira e a comunidade japonesa. Foi exatamente na solução do problema que ele mencionou. Em japonês se usa a expressão Daibi Shogatsu. Então foi o que aconteceu, porque a Constituição brasileira não admite extradição. Então o que ocorreu? O criminoso de nacionalidade brasileira, que sem responder à justiça japonesa, retornou ao nosso país, e aí ocorreu essa manifestação quase política. O evento que provocou essa reação foi de uma Nisei,
que cometeu praticou, eu não sei as circunstâncias, mas foi um acidente de carro em que morreu uma criança que estava no outro veículo. E isso provocou uma reação muito grande, porque a mãe da menina entrou em contato com políticos, e um político, acho que era um senador, movimentou uma sociedade japonesa, colhendo mais de 500 mil assinaturas, pedindo que o governo interferisse. E no início, o governo japonês tentou fazer com que a extradição fosse permitida, mas a Constituição proíbe. E essa é uma cláusula pétrea que não haveria possibilidade nem de uma proposta de emenda constitucional. E aí a única solução foi realmente desfazer o julgamento aqui no Brasil, e em japonês, já repito, eles falam em Dai Shobatsu. E aí esse processo era de acidente de trânsito, não tinha, em termos de, pelo menos a qualificação legal, não era um crime com uma pena muito pesada. Era no máximo, não sei qual era, naquela época, era de 3 anos no máximo. Mas teve o crime que o Harada mencionou, que foi um latrocínio. Esse crime foi julgado, se não me falha a memória, pela Justiça de Minas Gerais. E a condenação, para surpresa nossa, foi de 32 anos, uma coisa assim. Então, a pena máxima que a nossa Constituição permite é de 30 anos. 30 anos para cumprir efetivamente. Então, essa condenação fez com que a sociedade japonesa e as autoridades japonesas passassem a confiar mais na justiça brasileira, felizmente. E eu devo contar um aspecto, um pequeno aspecto. Naquele acidente, primeiro acidente que provocou toda essa movimentação, a motorista Nisei, que voltou ao Brasil sem responder perante a justiça japonesa, ela foi condenada a 2 anos e alguns meses. E na apelação, o tribunal reduziu a pena para menos de 2 anos. Então, aí estaria prescrita a ação. Mas, felizmente, houve muita pressão da mídia japonesa, principalmente, e o Tribunal Superior de Justiça entendeu que, naquele caso, não poderia reduzir a pena, sob pena de provocar um problema até diplomático. E restabeleceu a pena de 2 anos e alguns meses, e felizmente, então não houve a prescrição. Enfim, o que eu quero ressaltar é que esse livro que está sendo lançado hoje na sua 5ª edição tem essa serventia muito grande de mostrar que realmente os Niseis, os Nikkeis, de modo geral, que participam dessa obra, e também os que não escreveram esse artigo, mas de qualquer forma têm o mesmo espírito, está participando para melhorar cada vez mais o relacionamento entre 2 países, Brasil e Japão. Esse fato é um fato marcante. Eu gostaria de ressaltar apenas isso. Parabéns pela 5ª edição. Bom, assim como o Aurélio, o Kazuo também, foi pego de surpresa. De meu discurso, pensei que fosse um discurso, uma massa. O Dr. Kiyoshi, o consul geral, agora, o Dr. Renato Ishikawa, vereador Alberto Moura, o Dr. Kazuo Watanabe e o Rodolfo. Falar
por último, quase antepenúltimo, já é uma grande vantagem. Tudo que eles disseram aqui, eu faço com minhas palavras deles. Mas, para nós, a Fundação Bonito Miyasaka, é sempre uma satisfação poder colaborar na publicação de livros que enaltecem a figura do Nikkei, enaltecem a figura, a coletividade nipo-brasileira. E quando o Dr. Kiyoshi se propõe a fazer uma obra e solicita a nossa contribuição, nós sabemos que vai sair uma obra de qualidade, então nós não temos nenhuma dúvida em aceitar o pedido e poder contribuir, Dr. Kiyoshi. E como o cônsul-geral já lançou um desafio para o Dr. Kiyoshi para que ele faça a 6ª edição, então vou ter que tomar cuidado com a minha saúde, ficar vivo por 5 anos para poder participar também do lançamento da 6ª edição. Então, se os senhores que adquiriram a 5ª edição do livro Nikkei no Brasil, tomarem cuidado e lerem as relações dos Nikkeis e evidências em várias áreas de atividades aqui no Brasil, viram como o brasileiro, como o Nikkei está realmente contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Nós temos o Dr. Kazuo Watanabe, por exemplo, é um exemplo. Foi o primeiro juiz de direito Nikkei, abriu o caminho para acho que já deve ser quase uma centena, de juízes Nikkeis que estão valorizando a justiça não apenas paulista, mas como também a justiça federal e a justiça de outros estados. Então, doutor Kiyoshi, fica um desafio. O senhor se prepare para fazer a 6ª edição e eu vou me preparar para ficar vivo durante todo esse tempo. Além do Nikkei no Brasil, eu acho que essa coletânea de monografias sobre a comunidade nipo-brasileira, sobre a cultura japonesa, que o senhor tem lançado, é uma grande contribuição para a formação de nossos jovens. Eles necessitam, para participar desse concurso, eles necessitam fazer pesquisas em vários livros e condensar tudo no máximo em 15 laudas. Eu faço parte do corpo de jurados desde o primeiro concurso e tenho visto como é difícil, cada vez mais difícil nós classificarmos o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. E cada vez mais também está aumentando o número de participantes e o nível está melhorando. Então nós estamos colaborando, graças ao convite do Dr. Kiyoshi, para a formação de jovens intelectuais Nikkeis também, estudiosos da cultura japonesa, estudiosos da comunidade nipo-brasileira. Então, parabéns ao Dr. Kiyoshi, não só pela edição do 5º Nikkei no Brasil, mas também por essa edição da coletânea de monografias. E para mim, pessoalmente, as duas publicações têm um valor sentimental muito forte, porque o livro foi editado pela editora Vox, que é de um saudoso amigo meu, o Sr. Sadaiji Yoshioka, falecido, ele foi amigo. Minhas filhas cresceram junto com os meus livros. Então, essa feliz coincidência, para mim, pessoalmente, também muito. Acho que ainda até emocionado aqui, mas tem um valor sentimental muito grande. Muito obrigado a todos. E todas aquelas palavras que já foram ditas são minhas. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiro, cumprimentar as autoridades presentes, agradecer ao doutor Kiyoshi Harada, que me avisou com antecedência, então eu pude preparar algumas palavras aqui, senão certamente ficaria muito nervoso de falar na frente de tantas pessoas importantes. Então, cumprimentar aqui o Dr. Roberto Nishio, presidente da Fundação Bonito Miyasaka,
cônsul-geral do Japão em São Paulo, senhor Yosuke Koanda, presidente do Konkyo, Renato Shikawa, vereador da cidade de São Paulo, Ariel Nomura, e o Dr. Kazuo Watanabe, representando o Instituto de Direito Comparado Brasileiro. Bem, hoje também estou representando aqui e agradecer em nome da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas, Gaimon Shoken Shusei. Por coincidência, o último evento que estou como presidente dessa associação, amanhã já teremos a cerimônia, estarei transmitindo o cargo, então gostaria de aproveitar também, em nome da nossa associação, agradecer e parabenizar o Dr. Kiyoshi Harada pelos lançamentos de hoje. Bem, o Dr. Kiyoshi Harada é um homem de ação com foco, de opinião sensata e firme, e foi fundamental para a nossa gestão à frente da associação e a realização do Encontro Nacional Latino-Americano dos Bolsistas Gaimon Shoken Shusei. Marcinho, que está aqui conosco, foi coordenador desse grande encontro nacional. E, bem, a publicação dessa 5ª edição de Nikkei no Brasil promove a curiosidade de todos sobre a atuação dos Nikkeis nas mais diversas áreas e também se torna uma importante e cada vez mais importante obra de referência. O Dr. Harada é criador do concurso de monografia, que leva o seu nome, o concurso de monografia do jurista Kiyoshi Harada, e que instiga os jovens a se aprofundar em temas importantes. Os que estão adquirindo a obra Nikkei no Brasil também receberão, senhores, hoje a coletânea de monografias sobre a cultura japonesa. É o 2º volume, e nessa obra versa sobre 3 temas: o espírito coletivo na comunidade nipo-brasileira, realidade ou mito. O tema histórias e personagens da comunidade nipo-brasileira que os livros não registram, e o último tema, o papel das associações na trajetória da comunidade nipo-brasileira. E algo muito interessante dessas obras é que a vencedora da última edição do concurso não era de São Paulo, era do Espírito Santo, não era Nikkei, e a realização dessa obra, eu pude conversar um pouco com ela, entrevistá-la, trouxe ela para a comunidade Nikkei, e hoje ela é uma diretora ativa de uma entidade jovem Nikkei, a SEDEX, Associação de Ex-Bolsistas no Japão, e além disso, ela se tornou uma grande propagadora desse concurso. Ela, junto com outras pessoas que participaram também do concurso de edições anteriores, estão realizando, por exemplo, rodas de conversa, que fizeram com que o concurso, na edição de 2023, tivesse um número recorde de participantes. São 41 inscritos que terão até o dia 30 de agosto para entregar a sua obra. É realmente um salto bastante grande e desejamos boa sorte para o corpo de jurados que terão muito trabalho, com um número tão grande de monografias para esse ano de 2023. Esqueci de falar, só para comentar do tema, em 2023 o concurso tem como tema reflexões sobre os estereótipos relacionados aos imigrantes japoneses e seus descendentes. Então serão 41 candidatos, possivelmente 41 obras sobre esse tema. E, claro, certamente irá, assim como esse 2º volume, futuramente vai compor um novo livro, e é uma leitura obrigatória para quem quer estar próximo do que pensa a comunidade Nikkei, jovens Nikkeis e interessados na cultura japonesa e comunidade Nikkei. Então, finalizo mais uma vez parabenizando o Dr. Kiyoshi Harada, organizador dessa 5ª edição do Nikkei do Brasil e também dessa 2ª coletânea sobre o concurso de monografia sobre cultura japonesa. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença das autoridades que compõem a mesa de honra. O Dr. Renato Shikawa, presidente do Konkyo, cônsul-geral do Japão em São Paulo, o senhor Yosuke Koanda, vereador Aurélio Nomura, o professor Kazuo Watanabe, presidente do Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão, o Rodolfo Wada, coordenador
geral do concurso de monografia, e o Roberto Nishio, que é o presidente da Fundação Kunito Miyasaka, que patrocina esta obra. Aproveito o ensejo para agradecer a gentileza da Fundação em patrocinar mais uma vez esta 5ª edição. Quero agradecer também a presença dos representantes da imprensa escrita e televisionada que vem aqui nos prestigiar. A primeira edição desta obra, aqui no Brasil, foi lançada no dia 15 de janeiro de 2008, no Hall Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, presidida a sessão pelo então presidente daquela casa, deputado Vaz de Lima, que oficializou o evento para comemorar no recinto daquela casa os 100 anos de imigração japonesa no Brasil. Esta obra, que é pioneira e ímpar no Brasil, não trata simplesmente da imigração japonesa. É uma obra muito mais profunda. Analisa em profundidade as causas que ensejaram a imigração no Brasil, tanto lá no Japão como as causas aqui no Brasil. Explica como é que os japoneses, que eram tidos como raça inassimilável pelos intelectuais do início do século XX, que diziam enxertar sangue amarelo no seio da sociedade brasileira, que está se esforçando para seu esbranqueamento, seria uma coisa ruim, numa autêntica manifestação de racismo estrutural. Mas essa obra, ela não trata simplesmente da imigração. Analisa as causas e depois analisa com espírito crítico a vinda dos primeiros imigrantes. Eu não vou falar do Caçatumar, porque todo mundo já está por aqui. Mas são 781 pessoas que vieram aqui no Brasil, passaram dificuldades inenarráveis, suportando o insuportável, superando todos os obstáculos dentro daquele espírito japonês de gambaré, né? Até chegar aos poucos se assimilando com a cultura brasileira, como um primeiro passo para a sua integração inicial na ampla sociedade brasileira. Foi evoluindo, e de tal maneira que hoje seus filhos e seus netos ocupam uma posição de extrema relevância no cenário nacional, na esfera das 3 entidades políticas, União, Estados e Municípios, e na esfera dos 3 poderes, Judiciário, Executivo e Legislativo, dando a sua contribuição nos diversos setores em que se subdivide a atividade humana, fortalecendo dessa forma a inteligência nacional. Mas esse livro trata também da cultura japonesa, que é responsável pela expansão de adeptos da cultura japonesa por parte das pessoas que não têm descendência japonesa. São chamados Nihonkeis, é uma expressão cunhada pelo nosso Kawase, vencedor do 2º concurso de monografia, que significa pessoas que não têm sangue japonês, mas que comungam com a cultura japonesa. Então, esportes, artes marciais, kendo, judô, jiu-jitsu, culinária principalmente, manifestações artísticas como teatro, literatura, foram os responsáveis para chamar os não Nikkeis para dentro da comunidade Nikkei, que eles, digamos assim, descobriram o que há de melhor dentro dessa
cultura japonesa, caracterizada pela disciplina, pela honradez, pela seriedade, pela responsabilidade, pela força de trabalho e preocupação extrema com a educação de seus filhos. Então, nós temos uma grande satisfação nessa obra de termos concluído a 5ª edição, atualizando alguns tópicos, notadamente o 2º capítulo de minha autoria, o capítulo 1 de autoria do René Michoca, que fala da imigração, das várias etapas da imigração, ganhou um subtítulo com a imigração na Amazônia, a cargo da historiadora Noguchi. E também o Aldo Shiguchi, redator-chefe do jornal Nikkei, ele deu uma contribuição trazendo um subtema, uma homenagem feita a Dona Margarida Watanabe, que exerceu um papel importantíssimo durante a Segunda Guerra, apoiando aqueles que eram perseguidos, por assim dizer, pela ditadura. E o capítulo 12 também sofreu uma atualização profunda a cargo do professor Kazuo Watanabe, presidente do Instituto de Direito Comparado Brasil e Japão. Eu gostaria de citar apenas uma única contribuição, dentre várias, que o Instituto de Direito Comparado, presidido pelo professor Kazuo Watanabe, trouxe no relacionamento Brasil-Japão. Como se sabe, na década de 90, havia uma espécie de comoção interna na sociedade japonesa por causa da veiculação de notícias falsas pela mídia, no sentido de que o brasileiro de cacete cometia crime e fugia para o Brasil, ficando impune. Pedíamos extradição, sabendo que a Constituição brasileira não permite extradição nacional, mas criou um clima de animosidade. Foi então que o prefeito de Hamamatsu, se não me engano, de nome Hiwatashi, Hiwatashi, pediu a intervenção do professor Kazuo Watanabe para proceder estudo no âmbito do Instituto de Direito Comparado Brasil e Japão, para dar uma solução a essa questão social desagradável. Imediatamente, o professor formou uma comissão de juristas composta de professores catedráticos, de ministros, membros do corpo diplomático, e me nomeou como coordenador geral. Então, o evento aconteceu nesta casa. E nesta comissão, eu como coordenador geral, eu aventei a possibilidade de utilizar o princípio da extraterritorialidade que está no artigo 7º do Código Penal, pelo qual qualquer pessoa que cometa crime no estrangeiro, em retornando ao seu país de origem, no caso o Brasil poderá processá-lo criminalmente. Então, essa questão foi levada para o corpo diplomático do Japão e, em pouco tempo, a autoridade japonesa representava contra o brasileiro infrator, aqui residente, para abrir a perseguição criminal. A primeira condenação aconteceu na comarca de São Bernardo do Campo. Tratava-se de um brasileiro que matou o dono do restaurante, ateou fogo, já com passagem na mão, e embarcou para aqui. Então, colhendo a representação do governo japonês, esse indivíduo foi localizado, processado criminalmente e condenado a pesada pena de reclusão. Depois outras condenações se seguiram no Fórum Criminal de Barra Funda. Então, com isso, a sociedade japonesa se acalmou, passou a ter, portanto, um bom relacionamento. Esse é apenas um dos relevantes serviços que o Instituto de Direito Comparado prestou em prol da amizade Brasil-Japão. E com isso, eu quero encerrar as minhas alocuções e não quero me manifestar sobre o lançamento
a segunda coletânea de monografias sobre cultura japonesa, porque o Rodolfo Wada, que é o coordenador geral, quando chegar a vez dele, fará a exposição.